Você já imaginou se todos os seus desejos fossem realizados? Olá, meu nome é Kate e hoje a gente vai falar sobre Fausto, aqui no Entre Pontes. Fausto é um livro de Goethe. Goethe é um autor alemão, nascido em 1749, vindo de uma família bem abastada da burguesia alemã. Então, desde o início, ele teve vários tutores e aprendeu um pouco de tudo, inclusive de literatura clássica, que se tornou desde muito cedo o amor de Goethe. Mas, por ordem do pai, ele acabou fazendo faculdade de Direito. Se formou, não esquecendo dessa paixão, e um ano depois lançou seu primeiro livro, O Sofrimento do Jovem Werther, que a gente ainda vai trazer aqui no canal. E esse livro foi um sucesso na Alemanha. E aí, depois desse livro, Goethe se entendeu e se realizou realmente como escritor. Fausto, ele escreveu em dois momentos. No primeiro momento, ele escreveu ainda na juventude. Já a segunda parte, ele escreveu próximo da sua morte, em 1882. A gente consegue perceber entre as duas partes de Fausto essa diferença, essa maturidade do escritor, até na forma como ele vai contando a história. Bom, vamos falar então agora do livro. Fausto, não se assuste com o tamanho, ele é escrito em versos. Então ele é um livro grande, mas na verdade é só pela forma mesmo que ele foi escrito. Eu li essa versão da autêntica, que foi traduzida pelo João Barrento. E essa versão ela é muito interessante, que no final ele traz um glossário, explicando um pouco quem são os personagens, uma vez que Goethe usa muito de mitologias. E a gente vai entendendo o que cada personagem vai fazendo ali dentro. Esse livro conta a história desse jovem, Fausto, que vive ali na sombra de um pai. Um pai que era um médico muito famoso, reconhecido na comunidade por ter salvado algumas pessoas da peste, inclusive o próprio Fausto. Ele cresce, tem a mesma profissão do pai e vive naquela expectativa que a comunidade tem sobre ele, dele se tornar tão grande, tão majestoso, tão magnífico quanto o pai dele é. Só que ele vai vivendo uma vida sem grandes feitos e aí ele começa a se questionar o tempo inteiro por que ele estava ali. Se realmente o pai dele fez certo de ter salvado ele da peste. Qual que era a função de Fausto naquela vida? E no meio desse sofrimento e desses pensamentos, ele, sem querer, aprisiona uma entidade mágica, Mefistófeles. E ali eles começam a conversar, Fausto entende o tão poderoso é aquele e eles fazem um trato. Fausto liberta ele daquela prisão meio sem querer, desde que Mefistófeles atenda todos os desejos de Fausto, sem questionar. Entre conversas, entre idas e vindas, eles fecham um acordo, mas não tão de graça assim, não tão só pela liberdade. Mefistófeles quer que no final de tudo, quando todos os desejos de Fausto fossem realizados, ele entregasse a alma para ele. Fausto acha aquilo o máximo e aceita prontamente. Isso acontece nas primeiras páginas do livro, tá? E a partir daí é que a história começa. Fausto e Mefistófeles saem pelo mundo atrás dos desejos mais fantásticos, incluindo romances, poder, dinheiro e por aí vai. Dois pontos importantes desse livro. Primeiro, Mefistófeles, por mais que seja mágico, que tenha vários poderes, sempre faz questão de contar para Fausto o que vai acontecer e quais consequências aquela realização vai ter. Coloca Fausto nessa posição de você realmente quer isso? Você realmente está pronto para bancar esse desejo?
Fausto até de vez em quando tenta jogar a culpa dos acontecimentos em cima dele, mas ele fala, olha, não foi bem assim que aconteceu, né? A outra coisa interessante é que toda vez que Fausto conseguia algo, e coisas extraordinárias que não tem nem como contar, inclusive ele ressuscita pessoas mortas há séculos por paixões que ele acha que tem, no momento que acontece, aquilo perde a graça. E aí Fausto quer um outro desejo, um outro. Em alguns momentos, Mefistófeles fala com ele, olha, eu te dou todos os caminhos, te mostro como fazer, te dou até uma mãozinha, mas eu não vou fazer isso por você. Você vai ter que fazer isso com as suas próprias pernas. Tá disposto, Fausto, a fazer? E Fausto vai, faz. E aí, assim, os desejos dele vão ficando cada vez mais megalomaníacos, as coisas vão saindo muito do controle, ele vai se perdendo ali dentro, até que finalmente ele fica insatisfeito e não se sente mais desejante. Para a psicanálise, quando a gente não tem mais desejo, é a morte. E aí então, Fausto finalmente se entrega. Num final surpreendente, que eu confesso, me deixou um pouco decepcionada. Não por ser um final ruim, pelo contrário, acho que a maioria das pessoas que eu conversei gostaram do final. Mas eu achei um pouco injusto o final de Fausto. Mas esse final você vai ter que descobrir sozinho. Enfim, leia Fausto, que se tornou um dos meus livros preferidos. Uma leitura que, embora seja enorme, eu fiz em menos de 5 dias, porque realmente é um livro que vai te prendendo, que você não consegue parar de ler. E você quer saber qual que será o próximo desejo absurdo do Fausto. E você, tem algum livro que você acha que eu precise ler? Ah, não esquece de deixar para mim um comentário se você já leu Fausto. Se você não leu, leia e volte aqui para me contar se você também achou o final um pouco injusto. Não deixa de seguir o nosso canal, de dar uma curtida no nosso vídeo, de deixar o seu comentário e, caso você queira adquirir Fausto ou algum outro livro que você viu no canal, a gente está deixando um link aqui na descrição. Até o próximo vídeo.